Saudações, amigos do Síndico Net. Hoje eu vou falar sobre um assunto extraordinário e que gera muita inquietação quando acontece nos condomínios edilícios, que é despejo. Quando acontece um despejo no condomínio, como que o síndico deve agir, como que ele deve instruir os funcionários, o porteiro, né, que eventualmente está ali de serviço, no momento que uma ordem de despejo é executada. Né? Bom, o primeiro ponto é: chega o oficial de justiça ao condomínio. O primeiro aspecto que deve ser prestado atenção é identificação. Né? Se o oficial de justiça é realmente um oficial de justiça. Então se deve exigir uma identificação do servidor. Né? Então ele deve apresentar a ordem judicial de despejo, ele deve se identificar, né, plenamente, e depois de identificado, né, apresentada a ordem de despejo, o condomínio deve conceder acesso a esse oficial de justiça. Deve. Muitas vezes o oficial de justiça está acompanhado por o advogado do locador, que está executando o despejo, por um chaveiro, eventualmente para poder abrir a porta, né, arrombar a porta, né, da unidade que está sendo despejada, e às vezes está até também com reforço policial, porque muitas vezes o despejo ele gera algum tipo de risco, porque pode haver alguma represália dos ocupantes, né? Pode acontecer, não é certo. Então, por conta disso, outras pessoas podem estar acompanhadas, né, acompanhando ali o oficial de justiça, e devem ser, claro, também identificadas, mas se estão acompanhando um oficial de justiça já plenamente identificado, e ele assim diz que estão acompanhando, também deve ser permitida a entrada dessas pessoas. Outro ponto que gera dúvida é se o condomínio deve avisar o ocupante quando um despejo está ali acontecendo. Quando o oficial de justiça chega, eu devo ligar para a unidade para informá-lo? Bom, nesse ponto, o condomínio deve seguir as instruções do oficial de justiça. Né? Por vezes, o oficial de justiça pode solicitar o acesso direto à unidade, sem ser informado, sem ser avisado. Se essa postura é correta ou não do oficial de justiça, é mais importante que o condomínio não interfira nessa questão. Uma vez ele identificado, se ele está ali cumprindo uma ordem judicial, está ali o Estado juiz em exercício. Né? Então, para que não seja interpretado nenhum tipo de postura do condomínio como obstrução de justiça, né, algum crime contra a administração de justiça, então se evita isso. Siga as instruções do oficial de justiça. Se ele, inclusive, pedir para que você informe o ocupante, o faça. Né? De resto, o condomínio não deve intervir no que está acontecendo. Né? Saiba que numa ação de despejo é natural que sejam removidas as pessoas e os bens. Então o movimento que se gera dentro do condomínio é quase o de uma mudança, né? Mas é uma mudança forçada, infelizmente, para quem está sendo alvo da ação de despejo. E independente de ser um dia ou não de mudança, conforme o regulamento do condomínio, deve ser permitido, porque é uma ordem de despejo, eu não devo questionar. Tá? Então essas são as dicas que passo para vocês. É uma situação ruim para todos, né? Um despejo que acontece, mas o papel do condomínio aqui é garantir que nada seja prejudicado, o interesse do locador, do condômino não seja prejudicado e a ordem de despejo seja devidamente cumprida sem nenhum obstáculo.